Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 DC e foi o último governante de uma linhagem mais tarde conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Ele estava em uma das mais altas posições de poder do mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos se os desejasse, mas em vez disso, dedicou sua vida à imparcialidade e à justiça. Durante seu governo, Aurélio encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, hoje conhecidos como Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve guias de como melhorar. Estes estavam principalmente focados em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente o seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um poderoso império que passou por múltiplas guerras durante seu governo, Aurélio usou sua própria filosofia estoica para se livrar do estresse e das preocupações e ser o melhor e confiável líder que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de uma teoria, é também uma forma verdadeiramente inspiradora de pensar e de viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessário um bom julgamento e um pensamento racional claro. Então, pensando nisso, neste vídeo falaremos sobre como você pode desenvolver uma mente racional, através de 5 lições importantes que podem te ajudar a pensar com mais clareza, a partir dos ensinamentos de Marco Aurélio. 1. Treine sua percepção. Marco Aurélio diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle da sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos. Qualquer evento que vivenciamos, qualquer pessoa que conhecemos, paisagens que vemos, todos eles recebem um julgamento de valor. Algo era ruim, bom, chato, divertido, bonito, feio, etc. Esta é, sem o nosso conhecimento, uma prática muito exaustiva e também que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você teve em um dia particularmente difícil como horrível ou dar ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Se você rotular uma festa que você foi como chata, isso será tudo aquela parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos que nossos julgamentos iniciais sobre as coisas sejam influenciados por nossas emoções, o que significa que provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, a nossa tendência para julgar cada momento das nossas vidas anda de mãos dadas com a tendência para falar através de metáforas e hipérboles que fazem as coisas parecerem piores. Se você for abandonado pelo seu parceiro, você pode dizer que isso partiu seu coração, em vez do fato fundamental de que ele não sente mais por você o que costumava sentir. Essa forma de falar, ou melhor, essa forma de pensar, molda o que você sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira como você inconscientemente escolhe pensar sobre ele. Os estoicos, por outro lado, encorajam as pessoas a terem cuidado ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem, e uma das maneiras de ter cuidado é o desfazer seus julgamentos, o que significa essencialmente olhar além deles, ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgue algo através de lentes mais otimistas e razoáveis. Você pode tentar reenquadrar aquela festa chata em sua mente como um evento onde você conhecerá um novo lugar e conhecerá pessoas novas. Ok, depois você poderá notar que realmente não ressoou com ninguém, mas não entrou com a expectativa de negatividade. Como tal, praticar para não julgar tudo com base no seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar a sua percepção da vida. Sempre que você pensar sobre alguma coisa de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? Em que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio enfatizou que os danos só podem ocorrer se você os considerar como danos. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você passou parece cada vez mais difícil, por mais difícil e pior que você considere. Como tal, você tem controle total sobre o quanto determinadas situações o afetam. Os estoicos também encorajam você a ver cada coisa ruim o que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício de treinar sua perspectiva de forma estoica, existe um desafio chamado o virar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho aprende devagar e seus erros afetam os lucros da empresa,
Você pode sentir frustração. Este colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar, eficácia, eficiência e lucro. No entanto, esta situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para os jovens exercitarem e praticarem a paciência, se tornarem melhores professores, aprenderem como integrar novas pessoas na empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis mais tarde e também devem ajudá-lo a aumentar os lucros no longo prazo. Sobre este assunto, Marco Aurélio disse a famosa frase: "No impedimento a ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Então, em suma, em vez de julgar tudo o que você encontra de forma exagerada, reserve um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente e você poderá descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. Ao ajustar sua mentalidade de acordo, você descobrirá que nada o incomoda tanto quanto antes e você passará pela vida com muito mais facilidade. 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha: pare de permitir que suas emoções se sobreponham ao que sua mente lhe diz, pare de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Agir com base nas emoções é muitas vezes descrito como um forte contraste com agir racionalmente, e isso não é sem razão, e não há nada que obscureça mais o nosso julgamento do que as nossas próprias emoções. Portanto, se você quiser pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem. Ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar ou tentar, controlar as emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa como resultado de uma traição, você não pode controlar essa raiva negando sua existência a si mesmo ou aos outros ou fingindo que está bem, ela ainda estará lá, não importa o quão profundamente você a empurre. Em vez disso, controlar emoções como a raiva é, de acordo com os estoicos, feito através do redirecionamento das emoções. Então, da próxima vez que sentir raiva, pergunte-se o que você pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir sua dor ou a melhorar sua situação. Isso ajudará aquele que o traiu a melhorar? Resumindo, pense no que você se sente tentado a fazer e depois pergunte-se se isso é útil. Caso contrário, encontre maneiras úteis de expressar suas emoções. Talvez você consiga melhores resultados conversando calmamente com quem te machucou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado dele. Você também pode fazer um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da raiva depois. Para outro exemplo, tomemos ansiedade ou medo. Você não pode simplesmente empurrá-lo para baixo, mas pode redirecioná-lo. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, você pode usá-la para se desafiar a realizar as ações que o fazem sentir e reconhecer sua existência o tempo todo. Digamos que você esteja com muito medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como uma razão para não fazer algo e se deixam deter por suas ansiedades. Outros podem ser capazes de aguentar isso e considerar sua ansiedade como algo que está atrapalhando e precisa ser reprimido e ignorado. Mas não tem de ser assim, em vez disso, o seu medo é algo que pode ser expresso de forma saudável e talvez até acabar por ser útil. Por exemplo, esse medo faz você pensar em tudo que pode dar errado, e o que pode levar você a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer, todos os contra-argumentos que você pode ouvir. Dessa forma, você pode se preparar para eles e traçar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante é que o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente e desafiar a si mesmo e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que você pode dar o passo não apesar do medo, mas em parte por causa dele. E nesse cenário, você pode estar ciente de toda a ansiedade e pensar: que incrível que eu esteja tentando isso, de qualquer maneira. Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, você será uma pessoa calma, não importa o que aconteça, e suas emoções nunca diminuirão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. 3. Exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marco Aurélio, ou você tem poder sobre sua mente e não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo,
O clima, os problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam sobre você estão fora do seu controle. Mas como você se veste, a que horas sai e com que tipo de pessoas você se cerca, isso você pode controlar. Então, sempre que você enfrentar uma situação que faça você se sentir de determinada maneira, pergunte-se: o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é um motivo para agir. Tudo o que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode limpar sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor fati, ou, traduzido, o amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela lhe traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir circunstâncias que estão fora de seu controle, mas pode escolher amar sua vida, não importa o que aconteça. Se você descobrir que foi rejeitado por um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou, e você não poderia fingir que ama o destino em uma circunstância como essa. No entanto, isso é um mal-entendido. Em vez de ver o fato de você não ter cumprido sua ambição puramente como algo negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para tomar uma atitude positiva. Ou o motivo pelo qual você não conseguiu o emprego foi um fracasso de sua parte e, nesse caso, isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando uma oportunidade semelhante aparecer no futuro. Ou o motivo foi um fator externo, como nepotismo ou conflito de personalidade com um membro da equipe contratante. Isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu de verdade e não faz sentido ficar chateado por algo que nunca existiu. Uma parte da aceitação do destino é distanciar-se de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você quiser ser um escritor, por exemplo, e medir seu sucesso pela quantidade de vendas de seu livro, então deixará seu sucesso ser controlado pelo mercado livreiro arbitrário da época. Mas se você decidir medir seu sucesso pelo quão satisfeito está com o produto acabado ou pela quantidade de trabalho investido nele, então você estará no controle do seu sucesso. Portanto, certifique-se de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos. Mas nunca se esqueça que poderá não os conseguir e aceite antecipadamente esta possibilidade. Se nos ocuparmos apenas com o que está sob nosso controle e prometermos aceitar tudo o que não é exatamente como acontece, então a pessoa ficará calma, aconteça o que acontecer. 4. Mantenha as virtudes em mente. Para citar Marco Aurélio, cave profundamente dentro de você, pois há uma fonte de bondade sempre pronta para fluir se você continuar cavando. Uma virtude é uma excelência de caráter ou, simplesmente, um comportamento moralmente bom. O bom comportamento moral beneficia não apenas você e as pessoas ao seu redor, mas também o bem maior. Os estoicos acreditavam num universo interdependente em que tudo e todos estão conectados de alguma forma. Assim, de acordo com o estoicismo, o que é melhor para um bem maior acaba sendo melhor para você também. É por isso que os estoicos estavam convencidos de que as pessoas mais racionais eram aquelas que se comprometiam com o bem maior, ou, em outras palavras, agiam virtuosamente. Não agir de maneira virtuosa é resultado da ignorância, segundo os estoicos. Quando a vida o joga em uma direção inesperada, as virtudes podem orientá-lo sobre o que fazer e mantê-lo com os pés no chão. É por isso que as pessoas mais virtuosas são as mais calmas e relaxadas. Para ser virtuoso, é preciso ter em mente as 4 virtudes mais importantes do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria, aos olhos dos estoicos, é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, intermediário ou neutro. Em vez de ser controlado pela emoção, é preciso pensar de forma clara e lógica sobre qual seria a coisa moralmente correta a fazer. Quando você tem 2 opções em uma situação difícil, a sabedoria é a capacidade de pensar em ambas. Então, justiça. A justiça é adquirida através da sabedoria e significa fazer o que é certo e justo, tanto para os outros como para nós mesmos. Os estoicos consideram isso um dever para consigo mesmo, para com nossos semelhantes e para com a sociedade como um todo. A terceira virtude, coragem, é a capacidade de agir diante do próprio medo. Fazer o que é necessário ou útil mesmo quando você não sabe que terá sucesso. Coragem não é a eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade. Em vez disso, é decidir agir e tomar medidas apesar do nosso medo, paixão e ansiedade. Por último, temperança.
A outra palavra para temperança é moderação, o que significa ficar no meio entre dois extremos, para ter certeza de nunca aceitar muito ou pouco. Na prática, a temperança muitas vezes parece autocontenção, autocontrole ou disciplina. Segundo Aurélio, uma qualidade que diferenciava os humanos dos animais era a capacidade de se conter, se necessário. A temperança é importante para garantir nosso bem-estar a longo prazo, em detrimento da satisfação a curto prazo. Para um exemplo muito trivial, considere um saco de batatas fritas. Terminar o saco inteiro de uma só vez pode ser bom no momento, mas é ruim para a sua saúde e até mesmo para seu humor em alguns casos. Assim, deve-se praticar o autocontrole e parar após as primeiras mordidas. A temperança também é auxiliada pela sabedoria. Somente pensando com sabedoria você pode decidir quanto de algo precisa adquirir antes de parar. Os estoicos dividiram todas as coisas e ações possíveis no mundo entre bens, males e indiferentes. Sempre foi importante buscar o bem, evitar o mal e escolher os indiferentes como quiser. Você cria o mal quando age contra uma dessas virtudes, por exemplo, quando você rouba alguém, desrespeita alguém, age de forma imprudente ou covarde ou deixa alguém doente. Você participa do bem quando age de acordo com essas virtudes. E você não faz nada disso quando realiza atos indiferentes, como dar um passeio, por exemplo. Essas regras simples para viver não apenas farão de você uma pessoa melhor, mas também tornarão-o mais relaxado. Quando você age de acordo com as virtudes, você é sempre guiado pelo bem e está sempre agindo racionalmente, de acordo com os estoicos. Tal comportamento cria uma mente calma. 5. Sempre considere o panorama geral em nossa citação final de Marco Aurélio para este vídeo. Ele diz como Platão colocou isso lindamente. Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, o melhor é olhar de cima e ver tudo de uma vez. Considerar o quadro geral é uma parte tremendamente importante para limpar a mente. Ao viver a vida, estamos sempre no meio de tudo, e cada problema pode parecer o fim do mundo. Por exemplo, quando você está no meio de uma pequena multidão, pode parecer que a cidade inteira está lotada, mas dar apenas alguns passos para o lado provará o contrário. Então, em geral, quando damos um passo para trás e olhamos para a totalidade do mundo e para as nossas vidas, vemos quão pequeno é realmente tudo o que vivenciamos e quão minúsculos realmente somos. E então vemos quanto do mundo existe além da nossa experiência subjetiva. Muitas pessoas esquecem que suas experiências e opiniões não são a única coisa que deveria importar e até mesmo para elas mesmas. Alguém que teve uma experiência ruim com cães, por exemplo, pode não entender ou acreditar que os cães podem ser animais de estimação úteis e incríveis para outras pessoas, a menos que considere conscientemente a possibilidade de outras experiências. De vez em quando, todos nós precisamos dar um passo atrás e nos perguntar o que estamos esquecendo ou perdendo. Fazer isso pode ser útil de várias maneiras. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer no emprego atual ou candidatar-se a uma vaga recém-aberta em outro lugar. Esta pode parecer uma decisão difícil, especialmente se você não tiver certeza se alguma delas o satisfaria. Talvez você se sinta bem com seu trabalho atual e não queira a responsabilidade adicional da promoção, mas aprecie o melhor salário que vem com isso. Você pode se sentir preso. No entanto, há muito mais em que você poderia pensar. Você já pensou em mudar para um campo totalmente diferente? Ou uma atividade paralela, uma forma de ganhar dinheiro no seu tempo livre, paralelamente ao seu trabalho atual? Talvez mergulhar em um hobby para desviar o foco do tempo gasto fazendo algo que você não gosta tanto? Há uma grande chance de que existam muitas opções na vida das quais você nem tem consciência. Olhar para o quadro geral, em vez de se concentrar apenas no que está bem à sua frente, pode ajudar tremendamente na tomada de decisão. Olhar para o grande esquema das coisas não é útil apenas para decidir o que é importante, mas também para formar uma opinião. Você precisa conhecer todas as opções ou todos os aspectos de uma determinada situação se quiser julgá-la adequadamente. Além disso, dar um passo atrás também significa afastar-se de suas próprias opiniões e preconceitos. Quando você abandona seus próprios desejos por um momento, você pode se lembrar das pessoas ao seu redor e de seu dever para com elas.
Você pode pensar que, no calor do momento, jogar lixo não é grande coisa, mas quando você dá um passo para trás e pensa no mundo inteiro, na possibilidade de todo mundo fazer isso, você finalmente vê a pequenez do seu desejo de lixo em comparação com o bem-estar do mundo. Como dito antes, os estoicos pensavam que tudo no mundo está interligado e que o bem-estar geral do mundo melhora também o seu bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás e olhar para o mundo como um todo, em vez de apenas para a sua vida, é tremendamente importante. Ao enfrentar uma escolha, dificuldade, problema ou mudança na vida, você pode fazer algumas perguntas interiormente. Isso pode ser no momento, ou mais tarde, talvez quando você estiver pensando no seu dia, seja durante uma caminhada ou ao registrar um diário sobre eles, algo de que Aurelius era um fã especial. As perguntas mais comuns que você deve fazer são: quais poderiam ser os efeitos a longo prazo da minha escolha na ação? Como a perspectiva de outra pessoa sobre isso poderia diferir da minha? Conheço alguém em situação semelhante ou com objetivos semelhantes aos meus que possa ajudar? Minha escolha na ação afeta meu bem-estar? Isso afeta o bem-estar das pessoas ao meu redor? Há alguma escolha que ainda não considerei? Reservar um tempo para considerar todos os aspectos do mundo ajuda a si mesmo, na medida em que o ajuda a compreender suas ações, pensamentos, vida e escolhas com mais clareza, e ajuda a si mesmo, na medida em que lhe permite ajudar o mundo. Ao considerar o quadro completo, você sempre terá uma visão de supervisão que o deixará livre de restrições, preconceitos ou dúvidas desnecessárias. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.